Se você não esteve aqui nessa tarde, eu quero incentivar você a viver esse estilo de vida, de orar pelos enfermos, de levar a presença de Deus aonde você for e ser usado por Deus. Eu lembro das minhas histórias, aquilo que Deus ele fez na minha vida, e é sempre algo que me encoraja para continuar, para ver o Senhor se mover através da minha vida. Eu contei essa tarde que eu estava numa cafeteria chamada Starbucks, acho que muitos de vocês conhecem. Eu estava lá esperando o tempo passar para eu pregar numa reunião, e eu estava naquela cafeteria tomando meu café, de repente entrou uma jovem, e o Espírito Santo falou comigo, levanta e fala com aquela jovem. Eu levantei e fui falar com ela, eu falei, olha, talvez você vai achar muito maluco e muito, muito doido o que eu vou falar para você, mas Deus falou comigo, e Deus falou para orar pelo teu tornozelo. Será que eu posso orar pelo teu tornozelo? O que está acontecendo? E ela ficou um pouco assustada, ela falou assim, eu estava numa balada, eu estava dançando, eu resolvi ir no banheiro, quando eu cheguei no banheiro eu não consegui acender a luz, eu tropecei, eu torci o meu tornozelo, e daí eu gritei por conta da dor. Um amigo meu foi tentar me ajudar, quando ele foi, ele também tropeçou no mesmo degrau e caiu em cima do meu tornozelo. Quebrei o tornozelo, tive que fazer cirurgia, colocar 3 pinos, tive que colocar 6 pontos no meu tornozelo, e ela abriu, ela mostrou para mim. Eu falei, você está com dor? Eu falei, estou com muita dor. Eu falei assim, eu vou orar e você vai me falar, de 0 a 10 se melhora, 0 nada, 10, 100% curado. No meio do Starbucks eu ajoelhei, peguei os 2 pés dela e comecei a declarar a presença de Deus. Naquele momento ela recebeu um toque do Espírito Santo, ela foi curada, ela recebeu oração, hoje ela está indo para a igreja, no final do culto ela vem na frente, recebeu oração, ela falou assim, depois daquele dia o mundo espiritual para mim abriu, não sei o que acontece, e o poder, você sente uma energia, né? Nossa, está vindo uma energia muito positiva na minha vida, é o Espírito Santo, essa energia é o Espírito Santo. Amém? E nós temos esse poder dentro de nós, nós temos que levar isso para as ruas. Abre comigo aí em Marcos capítulo 9, versículo 17. Marcos 9, versículo 17, nessa noite eu vou falar um pouco sobre fé. O poder ilimitado que existe na fé. Essa fé que o Senhor já me deu, já te deu. A palavra de Deus fala que o Senhor nos entregou uma fé do tamanho de um grão do quê? De mostarda. Ele nos deu essa fé e nós somos os responsáveis de pegar esse grão de mostarda, de nós abrirmos um buraquinho na terra, colocar essa semente num solo fértil e regar todos os dias para que essa semente venha germinar e produzir frutos que vão permanecer. A palavra de Deus em Marcos capítulo 9, versículo 17 diz, um dos homens no meio da multidão tomou a palavra e disse, mestre, eu trouxe o meu filho para que o Senhor o curasse. Ele não pode falar porque está com um espírito que impede de falar. E sempre que o espírito toma conta dele, atira-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Então eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o demônio, mas eles não conseguiram. No versículo 19, Jesus disse, que fé pequena vocês têm. Quanto tempo mais devo ficar com vocês até que finalmente creiam? Quanto tempo mais esperarei? Traga-me o menino. Só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, Jesus está passando no meio de uma multidão, e de repente esse pai desesperado, ele chega diante de Jesus, ele começa a compartilhar aquilo que estava acontecendo. Aquele pai estava desesperado porque o filho dele estava endemoniado. Eu não sou pai ainda, mas eu creio que os pais, quando veem o filho passando por algum tipo de necessidade, têm compaixão, e existe um desespero para solucionar aquele problema. E aquele pai, ele estava desesperado, ele encontra Jesus, ele chega, mestre, é o seguinte, o meu filho está sendo afligido por um espírito demoníaco, por favor, faz alguma coisa, porque eu tentei com os teus discípulos e nada aconteceu. E Jesus vira e fala para eles, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando eu vou estar andando com vocês, ensinando vocês? Está na hora de vocês começarem a se mexer, porque eu estou partindo e vocês têm que entender que vocês já carregam esse poder. E aquele pai do menino, ele começa a compartilhar. No versículo 20, então o trouxeram, mas o espírito, quando viu a Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Há quanto tempo ele está assim? Perguntou Jesus ao pai do menino. E o pai do menino responde, ele está assim desde que era pequeno. Muitas vezes o espírito faz cair no fogo ou na água para matá-lo. Tenha misericórdia de nós, e se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, ajude-nos. Aquele pai está desesperado, Jesus, se o Senhor pode fazer alguma coisa, eu tenho escutado da tua fama, eu tenho escutado daquilo que o Senhor tem feito em outras cidades, em outros vilarejos, e eu sei do teu poder. O Senhor tem autoridade, tem capacidade de expulsar esse espírito da vida do meu filho. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, faz algo pelo meu filho. No versículo 23 é o versículo chave dessa noite,
Jesus, ele vira para aquele pai e ele responde: se eu posso, qualquer coisa é possível para aquele que crê. Algumas versões diz: tudo é possível ao que crê. Será que você pode repetir isso comigo? Tudo é possível ao que crê. Eu meditando nessa palavra, eu comecei a questionar algumas coisas da minha vida. Eu li a palavra de Deus, eu li essa verdade, que é a verdade absoluta para mim, eu creio que é para cada um aqui. Eu li essa passagem e eu falava: Deus, tudo é possível ao que crê. Então vamos entender se tudo é possível ao que crê. Eu tenho te servido, eu tenho buscado ao Senhor, mas tem áreas da minha vida que eu pego essa frase, eu tento encaixar, mas não faz menor sentido. Quem aqui concorda comigo? Tudo é possível que crê, mas você está orando por alguma coisa específica na tua vida e você não vê uma resposta. Tem certas áreas, talvez a tua área profissional, Deus, tudo é possível que crê, mas eu estou passando um perrengue, tentando encontrar um emprego bom. Tudo é possível que crê, mas eu olho para minha família desestruturada, eu questiono: tudo é possível que crê, Senhor? E eu comecei a entender essa frase na minha vida, porque eu comecei a tentar encaixar ela e eu comecei a me frustrar, questionando: Deus, eu não estou entendendo isso. Alguns anos atrás, em 2008, eu tentei ir para os Estados Unidos durante o meu período de férias da faculdade. Em 2008 eu entrei na faculdade, comecei as reuniões do Dunamis Pockets lá, Deus começou a se manifestar e eu pensei: no meio do ano eu vou tirar as minhas férias para ir para os Estados Unidos, para receber uma porção extra, para quando eu voltar eu dar um gás maior nesse grupo que já está bombando. Deus começou a acrescentar as pessoas, Deus começou a me usar na minha universidade. Eu falei assim: então eu vou usar esse período para servir um homem de Deus e aprender com ele. Era um homem lá em New Jersey, perto de Nova York. Eu falei: vou gastar um tempo com ele. E eu fiz todo o processo de visto, coloquei lá tudo na documentação, que eu ia passar um mês, ia servir esse homem de Deus e tudo mais. Chegou o dia da entrevista para pegar o visto americano, eu estou lá na fila, eu estou com os papéis, esperando a minha hora. Quem aqui já foi no consulado americano? Então você tem lá aquelas filas, aí você tem a sessão de fazer as entrevistas. Chegou a minha vez, eu chego lá e a mulher começa a perguntar: o que você vai fazer nos Estados Unidos? E eu falei para ela: eu estou indo fazer um treinamento, eu estou indo ficar com um homem de Deus, esse homem de Deus vai me ensinar. E eu comecei a compartilhar. Ela achou um pouco estranho, ela achou que eu iria trabalhar nos Estados Unidos, e ela automaticamente entendeu que eu queria morar nos Estados Unidos, como alguns ilegais fazem. E daí ela pegou, olhou para mim e falou assim: Senhor, não vou liberar o seu visto. E deu negativa no meu visto. Naquele momento eu fiquei assim: Deus, como assim? Eu tenho palavras que o Senhor vai me enviar para as nações. Pede-me, te darei as nações por herança. Quem aí tem pedido nações nas suas orações? Como assim, Deus? Quem eles pensam que eles estão para me negar? Como assim? Voltei para casa, chorei, encontrei os meus amigos me consolando. Fica tranquilo, você não foi rejeitado. Não, mas eu fui rejeitado. Fiquei mal, vou ser bem vulnerável aqui com vocês, eu fiquei mal. Passou um período, eu falei: tá bom então, Deus, acho que não era da tua vontade. Na segunda vez, eu falei: eu vou tentar de novo. E dessa vez, eu não ia passar um tempo com esse pastor em New Jersey. 2010, eu resolvi então tirar um período para passar um tempo com o Teófilo Hayashi, líder do movimento Dunamis. Ele estava num tempo sabático nos Estados Unidos. Eu pensei: vou aproveitar que ele está lá, eu vou ficar com ele, passo uns dias com ele, depois eu volto e quem sabe Deus abre algumas portas para mim lá, para eu receber algum treinamento. E eu tentei de novo. Preparei toda a documentação mais uma vez, estava lá confiante, porque Deus já tinha me entregado palavras que o Senhor me enviaria para os Estados Unidos. Eu tenho profecias anotadas no meu caderno de palavras proféticas, e eu resolvi então aplicar pela segunda vez. Estou lá na fila do consulado, um pouco ansioso, um pouco nervoso: agora vai dar, não tem como não dar. Estou lá na fila, na hora da entrevista a mulher puxa a minha ficha, ela começa a perguntar: esse pastor é o mesmo pastor que você tentou em 2008? E eu já fiquei assim: uau, eles têm um histórico de tudo. E daí não, na verdade esse pastor agora não é o mesmo pastor de 2008, porque é o meu pastor aqui de São Paulo. E eu comecei a me complicar. E ela ficou olhando assim, eu comecei a falar: não, porque o meu pastor está num período sabático, e ele está lá. E eu comecei a ficar nervoso. Ela: sabático? Eu não estava entendendo nada. A mulher: tá bom, negado, pum. Não, de novo não, 2 vezes negado, não acredito. Voltei mais mal ainda para casa. Estava triste. Pensa numa pessoa triste, Felipe Borges. Estava lá: Deus, como assim? Tudo é possível que crê, eu oro, eu busco, eu jejuo, o Senhor já me entregou palavras. E eu comecei a questionar tudo e todos. 6 meses depois, que é o período que você tem para você tentar mais uma vez, eu estava num churrasco com o pessoal da igreja, a gente estava lá no churrasco, tranquilo, de repente meu telefone toca: Felipe, aqui é o fulano.
Para você entender, esse fulano, ele não é meu amigo próximo, esse fulano é uma pessoa que é um amigo do movimento Dunamis, mas que não tem nenhum tipo de ligação comigo, eu nunca fui na casa dele, ele nunca foi na minha casa. Ele falou assim: Felipe, eu estou aqui em casa orando e Deus não para de mostrar a tua vida. Eu estou orando aqui, Deus está falando para eu te ajudar, mas eu não sei com o que te ajudar. E eu falei: eu também não sei. Se Deus está te mostrando, então Ele vai falar mais um pouco. E daí ele começou lá a conversar comigo. Eu falei: olha, eu estou passando por isso, isso e isso. 6 meses atrás eu tentei ir para os Estados Unidos. É isso! Eu tenho uma empresa que eu herdei do meu pai. O meu pai, ele já mandou durante 30 anos de empresa, mais de 300 médicos todo ano para os Estados Unidos para fazer treinamento lá. E assim, a gente nunca teve, 30 anos de empresa, a gente nunca teve problema. Na hora, eu falei: é isso, glórias a Deus. Fiquei super feliz no telefone. E ele falou assim: fica tranquilo, porque amanhã, segunda-feira, a minha secretária vai entrar em contato com você, ela vai pegar todos os seus dados para você dar o processo no teu visto. Tudo bem? Tudo ótimo. Glórias a Deus, né? Ele falou assim: fica tranquilo, porque eu não vou só fazer esse processo, mas eu vou pagar tudo que você vai precisar nessa viagem. Na hora deu um aleluia, glórias a Deus, né? Tudo pago ainda? Pô, Deus, a porção dobrada veio. Glórias a Deus. E naquele momento, vou ser bem sincero com vocês, eu não fui para casa orar, eu não perguntei para Deus, mas eu simplesmente falei sim, porque a embalagem do presente era muito bonita. Quem aí já foi enganado, entre aspas, por uma embalagem bonita? Vem aquela proposta na tua vida, aquela oportunidade perfeita, e você não para perguntar para Deus: Deus, é da tua vontade isso aqui? Mas você vai simplesmente aceita, e daí o que acontece? Terceira vez estou lá com um bolo de documento. Passagem aérea comprada, tudo, assim, um bolo, literalmente um bolo. Eu chego lá, eu entrego no balcão, eu já estou tipo com aquela cara assim: agora vamos ver, né? A mulher pega as fichas, ela começa a olhar, ela olha para mim, ela olha para o papel, ela olha para o computador, olha para a ficha, olha para mim, e eu comecei a ficar um pouco ansioso. Daí nessas horas a gente começa a orar em línguas, né? Ela falou: Senhor, espera só um momento. E lá no consulado tem aqueles vidros da entrevista, e eu comecei a acompanhar ela. Ela ia, conversava com um, depois ela ia do outro lado, conversava com o outro, e eu lá, impaciente: pô, o que está acontecendo, né? Aquele nervosismo. Ela volta, depois de 5 minutos ela fala: Senhor, você não pode ir para os Estados Unidos. Pum, negado. Terceira vez, daí veio aquela ira santa: eu não vou sair daqui até você falar, porque eu não posso ir no teu país. O que está acontecendo? Na época não tinha nem barba para eles acharem alguma coisa. Segurança. Veio segurança, me tirou de lá, voltei para casa mais triste ainda. Daí eu já voltei para casa: quer saber? Eu não vou mais para os Estados Unidos. Eu acho que não era de Deus aquela palavra, aquele homem que entregou aquela profecia na vida é profetada, estou fora, vou para a Austrália, para Londres, vou para o Japão, glórias a Deus. Estados Unidos não. Uma semana depois, esse homem de Deus, ele vem para mim e ele fala: Felipe, eu sinto de Deus para a tua vida que tudo aquilo que você precisa para a tua próxima temporada está aqui no Brasil. Na hora a ficha caiu. Pum. Deus, ele começou a me mostrar que a bênção na hora errada é algo ruim para as nossas vidas. Qual pai bom vai dar uma Ferrari para um filho de 16 anos? Qual pai bom vai dar uma conta com vários dígitos para alguém que não tem um plano em prol do reino de Deus e algo de relevante para fazer com esse dinheiro? O nosso pai é um pai bom. Ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa. Ele é um pai que, quando nós pedimos pedra, ele não nos dá pedra, mas ele nos dá pão. O nosso Deus é um Deus que faz infinitamente mais, abundantemente mais, que faz além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. E os pensamentos dele são muito maior e muito melhores do que os nossos. Mas a nossa dificuldade é entender o tempo de Deus. E o tempo de Deus é perfeito. Ele nunca chega adiantado e ele nunca chega atrasado. Esse é o nosso Deus. Alguns meses depois, eu estou lá na minha igreja, trabalhando no meu escritório, organizando, bolando ideia de como mudar o mundo. Estamos lá com o meu time. De repente chega uma missionária americana. Hello, I'm from US, I came here. Tá para trabalhar? Eu sou dos Estados Unidos, eu vim aqui para trabalhar. Daí ela sentou, a gente começou a conversar. Uma semana trabalhando, Deus falou: é ela. Para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus não trouxe apenas uma esposa ungida, abençoada, uma artista que tem impactado pessoas, mas a gente já está num processo para eu pegar meu green card,
para entrar também com o processo de cidadania. Deus ele não me deu apenas um visto, mas Deus ele tem um propósito na minha vida, porque aquele que prometeu, ele é um Deus fiel e justo para cumprir aquilo que foi prometido. Tudo é possível ao que crê. Mas a única coisa que nós temos que fazer é entender, Deus, é da tua vontade? Esse é o momento certo para eu receber essa bênção? E Deus ele tem esse cuidado nas nossas vidas. Deus ele não quer fazer com que a bênção se torne uma armadilha para a tua vida. Deus não quer correr esse risco de te perder. Mas eu sinto que nessa noite Deus vai começar a destravar um entendimento do poder ilimitado que você carrega dentro de você, que é essa fé que move montanhas, que eu quero querer realizar de Deus nas nossas vidas. Abre comigo aí em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículos de 13 a 15. 1 João capítulo 5, versículo 13, a palavra de Deus diz: Eu escrevi isto a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Quantos aqui creem no nome do Filho de Deus? Creem em Jesus Cristo? A fim de que vocês possam saber que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos quando estamos na presença de Deus, que Ele nos ouvirá toda vez que lhe pedirmos alguma coisa que esteja de acordo com o quê? Com a sua vontade. E se nós realmente sabemos que Ele está ouvindo quando falamos com Ele e fazemos os nossos pedidos, então podemos ter a certeza de que Ele nos responderá. Ou seja, esta é a confiança que eu e você nós temos, de que quando nós pedimos algo para Deus, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, Ele nos responde, Ele é um Deus fiel e justo para entregar aquilo que Ele prometeu. Ah, Felipe, então por isso que aquele relacionamento, Felipe, por isso que aquela situação não estava acontecendo na minha vida. Porque muitas vezes nós entramos no automático de sair pedindo as coisas para Deus, mas nós não paramos para analisar, Deus, é da tua vontade? Eu creio que nós, o povo de Deus, quer viver, quer receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas, amém? Eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade dele para a minha vida. E eu sinto que o Senhor quer nos levar para esse estilo de vida onde nós só fazemos a vontade do nosso Pai. Jesus Cristo nos ensina, eu só faço a vontade do meu Pai. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade dEle. E nós temos que viver um estilo de vida como esse. E nós vivendo um estilo de vida como esse, as coisas começam a se alinhar, daí eu falo para você, tudo é possível ao que crê. Quando você está alinhado com a vontade de Deus, as coisas começam a acontecer. Deus ele traz um destravar na tua vida. Deus ele faz com que você comece a experimentar a graça dele. É você receber coisas que você não merecia. E naquele momento eu pergunto para você, quando aquele pai chega desesperado na frente de Jesus, aquele pai ele clama, Jesus, faz alguma coisa pelo meu filho. Eu pergunto para você, a libertação de um menino, de um espírito demoníaco, é da vontade de Deus, sim ou não? Eu pergunto para você, uma pessoa que está sendo afligida talvez por uma doença, por um câncer, é da vontade de Deus expulsar aquele câncer da vida daquela pessoa, sim ou não? E daí eu falo para você, em relação a todas essas coisas, em relação à vontade de Deus, eu falo, tudo é possível ao que crê. Não há limites quando você vai fazer a vontade de Deus. Quando você está debaixo dos propósitos dele, Deus ele começa a trazer tudo aquilo que você precisa. Todo o ouro e toda a prata, todos os recursos, eu sou aquele que faz as conexões, os contatos, te coloca no lugar certo, na hora certa. E a única coisa que nós temos que fazer é nos alinhar com a vontade de Deus. Então o primeiro ponto que eu quero que você, se você estiver anotando, você coloque aí no teu papel. Para eu experimentar o poder ilimitado da fé na minha vida, o primeiro ponto é, eu preciso me alinhar com a vontade de Deus. Felipe, como é que eu me alinho com a vontade de Deus? 2 semanas atrás um jovem chegou até mim e falou, Felipe, eu estou perdido na minha vida. Eu terminei a faculdade, eu não sei o que fazer, tem tantas opções, tantas vontades e desejos no meu coração, eu não sei o que fazer. E eu falei para ele, cara, eu vou compartilhar o meu testemunho com você, e eu sinto como o Senhor te dando 3 direções. Tá bom. Ele falou, tá bom, eu comecei a compartilhar com ele. Falei, o primeiro ponto, cara, você tem que buscar a Deus de todo o teu coração. Busca a Deus. Para você se alinhar com a vontade de Deus, você tem que buscar. Você vai ter que se enfiar no teu quarto, você vai ter que ouvir a voz de Deus, você vai ter que desligar o teu celular, você vai ter que sair do Facebook, você vai ter que se afastar de algumas pessoas para você ouvir a voz de Deus. Não tem como você ouvir a voz de Deus se você não estiver num lugar de intimidade, se colocando numa posição para ouvir a voz dele.
Jesus, ele estava sempre com a multidão, mas também ele estava sempre em retirada com o Pai. Faça isso, eu falei para aquele jovem, tá bom. Que mais, Felipe? Jejue. Por que o jejum, Felipe? O jejum mata a tua carne e fortalece teu espírito. O jejum, ele quebra todos os muros de separação, para que você possa ouvir a voz de Deus. O teu espírito se conecta com o dele e você consegue extrair tudo aquilo que ele tem para a tua vida. O jejum é uma ponte que te conecta a você e ele. Uau! Eu falei assim, você não vai só jejuar pela tua vida, mas você vai chamar pessoas para jejuar com você. Acha 2 pessoas. Quem são as 2 pessoas que podem jejuar pela tua vida para você se alinhar com a vontade de Deus? Pessoas que vão te incentivar, pessoas que vão te empurrar para o teu chamado. Ele falou assim, cara, eu tenho que começar a buscar essas pessoas. Eu falei, precisa mesmo. Felipe, como é que eu me alinho com a vontade de Deus? Eu falei, e último ponto, adora. Sabe por quê? Porque é nesse ambiente de adoração que você entende quem você é. Qual que é a tua identidade? Por que Deus te criou dessa forma? Por que você nasceu em Bragança Paulista? Por que você nasceu em São Paulo? As pessoas falam que o teu verdadeiro eu aparece quando ninguém está olhando, mas eu falo para você que a tua verdadeira identidade é quando você está adorando ao Senhor. Quando você está na presença dEle com as suas mãos levantadas. Aí que a tua verdadeira identidade aparece. Quando você está na presença dEle, tá bom. Ou seja, para você experimentar esse poder ilimitado, você tem que se alinhar com a vontade de Deus. Deus não pode te abençoar se você está fazendo o contrário daquilo que Ele está te pedindo. O segundo ponto para você experimentar o poder ilimitado da fé na tua vida, eu quero que você abra comigo aí em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 11. Se você achou Lucas 17, versículo 11, quero que você fale comigo, risco e fé. Eu vou dar mais um tempinho para você abrir. Versículo 11, continuando eles a caminho de Jerusalém, chegaram à divisa entre Galiléia e Samaria. E quando entraram em uma aldeia dali, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram, Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. O que está acontecendo aqui? Jesus está passando no meio de 2 cidades e de repente um grupo de leprosos começa a gritar, ei mestre, tem compaixão de nós. Aqueles 10 leprosos eram a escória da sociedade, eles estavam afastados da sociedade por conta da doença que eles carregavam. Eles não poderiam ficar junto com as pessoas que não tinham lepra, porque no Antigo Testamento, quando você se aproximava do leproso, você pegava lepra. Mas quando sabem que depois de Jesus Cristo, depois daquilo que Ele fez naquela cruz, hoje nós podemos chegar diante dos leprosos e nós podemos orar para que eles sejam curados? Amém? E naquele momento eles estão lá clamando, Jesus, tem compaixão de nós. E Jesus então chega diante deles, e o que está acontecendo? Jesus ele chega e fala, e olhou para eles e disse, vão aos sacerdotes e peçam que examinem vocês. E enquanto eles iam, a lepra desapareceu. Jesus então ele chega diante daqueles leprosos e Jesus ele entrega uma ordem para eles. Na minha cabeça eu pensava, Jesus, por que o Senhor não chegou e já curou instantaneamente? Por que o Senhor não, quando o Senhor chegou diante daquele pai que estava desesperado porque o filho dele estava endemoniado, por que o Senhor já não fez alguma coisa já de bate-pronto? Ser curado em nome de Jesus. Mas com o pai do menino e com os leprosos, Jesus ele faz a mesma coisa. Com o pai do menino ele pergunta, você crê? Eu não. Eu pergunto para você, você crê que eu posso fazer alguma coisa? E o pai fala, eu creio. Daí Jesus faz. Com os leprosos, Jesus faz alguma coisa, então tá, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar para os sacerdotes, porque os sacerdotes, Felipe, os sacerdotes eram juízes da época, eram aqueles que determinavam se um leproso ou não poderia ser reinserido na sociedade. Então tá, então eu tenho que voltar, e eu nem sei se eu estou curado ou não, mas eu vou dar esse passo de risco e fé, para testificar aquilo que o Senhor vai fazer. É isso mesmo, por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha em parceria. Fala comigo, parceria. 50% Deus vai fazer, mas 50% depende de mim, depende de você. Tiago 4,8, vos achegai a Deus e Ele se achegará a vós. Nós temos também que trabalhar em parceria com Deus, cooperadores com Ele. E o segundo ponto para você experimentar o poder ilimitado da fé na tua vida, você vai ter que dar passos de risco e fé. Como é que funciona isso, Felipe? Eu contei na sessão da tarde que eu estava na rua, de repente o Espírito Santo falou comigo, atravessa a rua e fala com aquele jovem. Deus, mas o que eu vou falar para aquele jovem? Não sei. Vai atravessar a rua.
Estou diante daquele jovem, e aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Felipe, meu nome é Pedro, como é que você está? Tudo certo? E eu estou lá na frente daquele jovem pensando, o que eu vou falar para ele? E eu estou lá, Espírito Santo, fala comigo. Depois de 15 segundos, depois de eu ter dado o passo de risco e fé, eu atravessei a rua, o Espírito Santo fala, olha pelo joelho dele. Cara, o que está acontecendo com o teu joelho? Cara, eu sempre joguei bola, eu tentei fechar um contrato, estava para fechar um contrato profissional, na categoria de base, eu comecei a tomar um remédio para minha pele, um remédio chamado Rakutan. Esse remédio começou a destruir a minha cartilagem, eu comecei a sentir fortes dores, eu passei por cirurgia e nada aconteceu. Eu tive que desistir da minha carreira profissional de jogar bola, de jogador de futebol. Hoje eu trabalho numa empresa e todo dia eu vou frustrado pensando, eu poderia ter sido um jogador de futebol. E eu falei, Deus, Ele me trouxe aqui para ser um sinal que Deus está no controle. Eu liberei Jeremias 29:11 na vida dele. Eu sei os planos que tem a teu respeito, são planos de paz e não de mal. E naquele momento, no meio da rua, ele recebeu um toque do Espírito Santo, porque eu simplesmente dei o passo de risco e fé. E você vai precisar sair para fora do barco. Não tem como você viver um estilo de vida, um estilo de vida que Deus ele tem para mim e para a tua vida, se nós não dermos o passo de risco e fé. Para você se alinhar com a vontade dele, para você viver aquilo que ele tem para a tua vida, você vai ter que ir para velório, você vai ter que orar por enfermo, você vai ter que orar pelo morto, e você vai ter que tentar. 1, 2, 3, 4, 15, 20, 30, 50, 60, 70 vezes. Até um dia que esse cara ele vai levantar do caixão e falar, eu voltei, muito obrigado. E pode acontecer. Os meus amigos estavam no McDonald's, de repente, eles estão olhando lá pela janela, um senhor cai duro na calçada. Eles chegam, multidão volta desse cara, o pessoal vai lá, coloca a mão, parou tudo, morreu. Morreu nada, a gente vai orar. Oraram. De repente, o senhor volta. Literalmente, na rua, no meio da calçada. O McDonald's inteiro viu. É esse estilo de vida que Deus tem para mim e para você. Por isso que eu falei, já era. Se você ficou de pé, se você está aqui ouvindo essa oração, se você está aqui ouvindo aquilo que eu estou trazendo para a tua vida e você aceita isso, eu falo, já era. Porque aquele que quer ganhar a tua vida vai perder, mas aquele que perder vai ganhar. E eu sou muito mais a vida que Deus tem para mim do que eu tenho para mim mesmo. E é isso que Deus tem para mim e para você. Dê passos de risco e fé. Erre, tente, arrisque. Por que não? Ah, Deus, o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão achar de mim? A única coisa que você tem que se importar é aquilo que Deus, o teu Pai, Ele pensa e acha de você. É a única coisa que você tem que se importar. É a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável para mim e para você. Felipe, eu quero viver esse estilo de vida. Eu quero ver o poder da fé na minha vida. Eu quero viver isso. Naquele momento, então, os leprosos, eles estão correndo para voltar para a cidade, e eu creio que naquele processo de volta dos 10 leprosos, eles estão pensando em tudo aquilo que eles viveram. Eu não sei qual que é o teu passado, aquilo que você fazia antes de Jesus, mas eu falo para você que eu era um leproso. Sendo bem sincero com você, a minha vida antes de Jesus, eu tinha lepra. Mas quando eu encontrei Jesus há 13 anos atrás e aceitei Ele como meu Senhor e Salvador, Ele me libertou, Ele me limpou. E naquele processo, aqueles 10 leprosos, eles estão voltando pensando, eu não vejo a hora de talvez voltar para a minha família. Eu não vejo a hora de voltar e encontrar as pessoas que um dia me excluíram. Eu não vejo a hora de reencontrar aquelas pessoas que apontaram o dedo para mim e me expulsaram da sociedade. Eu não vejo a hora. E naquele processo que eles estão voltando correndo, eles começam a olhar um para os outros. Eles começam a perceber, eu tô curado. Meu braço está normal. Eu estou curado. Um começa a orar, estou curado. E naquele processo, porque eles deram um passo de risco e fé, eles olham e observam o poder sobrenatural de Deus agindo na vida deles. E naquele processo, a palavra de Deus diz, no versículo 15, quero que você acompanhe comigo. Um deles voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus com o rosto em terra, agradecendo-lhe pelo que lhe havia feito, e este homem era samaritano. Naquele processo de volta para a sociedade, para reencontrar os sacerdotes, aqueles 10 leprosos, eles estão felizes por eles terem sido curados. Naquele processo, um entre 10 ele analisa, o que está acontecendo comigo? Que coisa doida, Jesus acabou de passar, Jesus me entregou uma ordem, eu obedeci,
e agora eu estou vendo o poder dele operando na minha vida. Que coisa louca. E a decisão dele é, eu volto para a sociedade para encontrar as pessoas que um dia me excluíram, para mostrar para eles que agora eu posso voltar e ser reinserido na sociedade, ou eu volto para trás, eu me coloco de joelhos e glorifico a Jesus, aquele que realizou esse sinal e essa maravilha na minha vida. E para você viver o poder ilimitado da fé que Deus ele tem separado para mim e para você, você tem que se alinhar com a vontade dele, você tem que dar passos de risco e fé, e por final, você tem que ser grato. Fala comigo, seja grato. Naquele momento, Deus operou o sinal e a maravilha na vida daquele jovem. Aquele homem foi curado de lepra, e a decisão da vida dele foi voltar para trás e se colocar aos pés de Jesus. No versículo 17, Jesus perguntou, não foram 10 os que eu curei? Aonde estão os outros 9? Só este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a esse homem, levanta-se e vá embora, a sua fé te salvou. Aquele homem, ele se coloca numa posição que ele está numa encruzilhada. Eu vou lá e eu mostro para a sociedade ou eu volto. E a opção dele foi, eu dou muito mais glórias a Deus por aquele que me curou do que a bênção em si. Eu me coloco numa posição onde sim eu sou grato pela bênção de Deus, mas eu não troco a bênção pelo aquele que me abençoa. E ele se coloca de joelho, como que valorizando. Jesus, a única coisa que me importa é o Senhor. O Senhor me abençoando ou não, o Senhor me curando ou não. Eu me coloco nessa posição para agradecer aquilo que o Senhor tem feito pela minha vida. E a nossa geração precisa entender que Deus ele vai abençoar a gente. A palavra de Deus fala que os sinais acompanharão quem? Os que crerem. Quantos aqui creem? As coisas vão acontecer na tua vida. Se você crê em Jesus Cristo e quer fazer a vontade dele, as coisas vão acontecer. Deus vai começar a acrescentar as pessoas. Deus vai começar a trazer as pessoas. Deus vai começar a te usar para você orar pela tua professora que o irmão dela está com câncer. Deus vai te usar para você orar para uma pessoa que está com o braço quebrado. Deus vai te usar para ganhar a tua família, a tua vizinhança, a tua cidade. Deus vai te usar. É promessa, é a verdade dele. Mas a minha pergunta é, quando Deus estiver te usando, quando você estiver lá em cima, quando Deus estiver te abençoando, te prosperando na tua área financeira, será que você vai cair num ponto de valorizar muito mais a bênção do que aquele que te abençoou? E nessa noite o Senhor lhe traz uma segurança para os nossos corações. E o lugar mais seguro que você pode estar é aos pés de Jesus Cristo. Falando, Jesus, eu sou grato por tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Obrigado por aquilo que o Senhor fez, obrigado pela lepra que o Senhor tirou da minha vida, obrigado porque o Senhor tem me usado para expandir o teu reino aqui na terra, mas eu nunca quero sair dessa posição, eu nunca quero trocar as multidões do que a tua presença, eu nunca quero trocar as bênçãos, eu nunca quero trocar as tuas mãos pela tua face. E é esse estilo de vida que Deus está separando para mim e para você, porque eu falo, tudo é possível que crê. Se for da vontade dEle, você ter na tua conta bancária vários e vários dígitos, fica tranquilo, porque tudo é possível que crê. Deus vai te abençoar, mas que nós nunca venhamos correr o risco de começar bem, mas terminar mal. E essa estatística o Brasil já está cheia. Nós somos aqueles que começam bem, mas combatem o bom combate, mas guardam a fé e vão até o fim com Jesus. E na minha e na tua lápide vai estar escrito, Felipe Borges, Ricardo, Tiago, Bárbara, foi até o fim com Jesus. Foi até o fim com Jesus. Porque nunca saiu desse lugar de intimidade para glorificar a Deus. Fica de pé onde você está. Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos, eu sinto como o Senhor derramando uma porção maior de fé. Nessa tarde, hoje, nós estamos vivendo algo que talvez Deus está fazendo com que isso aconteça para aumentar a tua fé, para alargar a tua fé. Ele derrama nessa noite uma porção, essa porção, que é do tamanho de um grão de mostarda, mas que remove montanhas. Deus quer remover as montanhas, Deus quer te alinhar, Deus quer fazer com que você dê passos de risco e fé, e que você veja Ele operando na tua vida. Pai, eu agradeço, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Eu oro agora para que o Senhor intensifique, papai, a tua presença neste lugar. Eu oro para que o Senhor derrame uma porção de fé na vida de cada um aqui nessa noite. Eu oro para que o Senhor venha surpreender a vida de cada um aqui com fé, essa fé que move montanhas, Senhor Deus. Eu agradeço, Senhor Deus.
Muito obrigado, Senhor Deus, porque nessa noite o Senhor separa uma porção de fé. E eu sinto no meu espírito nessa noite que Deus ele não quer apenas te dar uma fé normal, mas eu via no meu espírito o Senhor entregando como presentes nessa noite para pessoas que estão pedindo o dom da fé. O dom da fé é diferente da fé, dessa fé que é do tamanho de um grão de mostarda. Eu não sei se você já teve perto de uma pessoa que tem esse dom da fé. Parece que quando você está perto dessa pessoa nada é impossível. E Deus quer fazer que você seja uma pessoa dessa. Deus quer te levantar como uma pessoa que carrega o dom da fé. Que as pessoas chegam perto e as pessoas elas não duvidam de que é possível. Mas eu falo para você que nessa noite Deus está quebrando o impossível na tua vida. Você vai dar o passo para fora do barco e você não vai afundar. Você vai começar a viver um estilo de vida tão sobrenatural que vai se tornar natural na tua vida. Você vai entrar no teu trabalho na terça-feira e as pessoas vão olhar para você e elas vão ver algo diferente na tua vida. Você vai voltar para a tua casa e a tua família não vai te reconhecer, porque existe algo novo de Deus para a tua vida nessa noite. Obrigado, Espírito Santo. Comece a orar, erga a tua voz agora. Deixa o Espírito ministrar a tua vida. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção e eu sinto que Ele vai derramar a unção dEle poderosa na minha e na tua vida. Se você é batizado com o Espírito Santo, comece a fluir no Espírito comigo. Se você não é batizado, eu creio que nessa noite é a tua noite para você ser batizado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Deus, nós agradecemos. Começa a fluir com o Espírito Santo. Flui com liberdade aqui, Senhor. O Senhor está nos chamando para um estilo de vida radical com o Senhor. Um estilo de vida onde nós vamos dar passos de risco e fé, papai. Obrigado, Senhor Deus, por esse comissionamento nessa noite. Nós agradecemos, Senhor Deus. Nós agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo. Põe a mão na pessoa do teu lado e comece a declarar mais fé sobre a vida dessa pessoa. Erga a sua voz agora e comece a declarar: Deus, derrama mais fé na vida dessa pessoa. Para que cada um aqui viva a tua vontade. A tua boa, perfeita e agradável vontade. Obrigado, Senhor. Intensifica a tua presença aqui em nosso meio. Intensifica, Senhor Deus. Eu vejo como o Senhor te alinhando nessa noite. Talvez você chegou aqui batalhando com algumas coisas que te separavam do Senhor. Talvez você entrou aqui batalhando com coisas que criavam muros entre você e o Senhor, mas nessa noite Deus te alinha. Deus te alinha com a vontade dEle. E a tua vontade, a vontade dEle para a tua vida, é você ir pelo mundo afora. Você pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será batizado e será salvo. Aquele que não crê será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Falarão novas línguas e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará dano algum. O Senhor está levantando o povo. O Senhor está levantando o povo dEle para viver esse estilo de vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está comissionando, Pai, a tua igreja nessa noite. Algumas pessoas vão ser comissionadas nessa noite para servir ao Senhor fora daqui. Eu vejo pessoas indo pelas nações, as portas das nações se abrindo para você. O Senhor é um Deus fiel e justo para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Pede-me e te darei as nações por herança. Obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor está nos alinhando com a tua vontade. Tira todo o medo. O Senhor está arrancando o medo dos nossos corações. Tira todo o medo, insegurança. Quebra isso agora em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Chora catarabababacitri andrenas.